Olá, bom dia, está no ar mais um 3x4, podcast de política do Brasil de fato. Estamos ao vivo, também em formato videocast, para que você não apenas nos escute, mas também possa nos assistir. Aqui você acompanha as análises semanais da agenda política do país e os temas que são importantes no Brasil. E hoje, aqui comigo ao meu lado, eu sou Igor Carvalho, jornalista do Brasil de Fato. Estou acompanhado de Joselício Júnior, meu amigo Juninho Júnior, ex-presidente do PSOL, escritor. Juninho, muito bem-vindo. É bom recebê-lo aqui sempre no 3x4. Obrigado, Igor, e quero deixar aqui um grande salve para a classe trabalhadora, porque, mais uma vez, está demonstrado que a mobilização social, a ocupação das ruas traz resultado. Tivemos a aprovação por unanimidade da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a taxação dos super ricos. Isso é uma grande vitória, é para a gente celebrar isso. Isso vai ter um impacto muito positivo na vida de muita gente. Então hoje é um dia de celebrar essa vitória da classe trabalhadora. Exatamente, extremamente importante, Juninho, e nós vamos falar mais desse assunto no www.brasildefato.com.br. Acompanhe por lá os nossos textos, a repercussão da aprovação da isenção do imposto de renda ontem pelo governo Lula. E aqui estamos no 3x4, que você pode acompanhar no YouTube do Brasil de Fato, também no Instagram, no Facebook. Pode deixar lá os seus recados, entrar em contato conosco, pode acompanhar também nos principais tocadores como o Spotify e na rádio 98.9. Estamos ao vivo. Deixe seu recado, deixe sua análise, sua crítica, deixe perguntas. Estamos lá, estamos lendo, estamos acompanhando. E hoje nós vamos falar aqui de um triste episódio da história recente do país. Há 33 anos atrás, no dia 2 de outubro de 1992, acontecia o massacre do Carandiru, quando batalhões da Polícia Militar invadiram o complexo do Carandiru, até então o maior complexo penitenciário da América Latina, para conter uma rebelião que havia começado após uma partida de futebol, e 111 homens indefesos foram assassinados pela Polícia Militar do estado de São Paulo, que era comandada então pelo ex-governador Luiz Antônio Fleury. 33 anos depois, o que nós assistimos é uma população carcerária que aumentou demasiadamente, principalmente após a aprovação da Lei de Drogas em 2006, que levou o Brasil ao que hoje é a terceira maior população carcerária do mundo. O país conta com cerca de 40% dessa população não foi sequer julgada. Internamente, o que nós vemos são prisões abarrotadas e desrespeitos cotidianos aos direitos humanos desses homens e mulheres que estão encarcerados. De dentro das prisões, logo após o massacre do Carandiru, surgiram as facções criminosas. O PCC, primeiro comando da capital, em São Paulo, surgiu no ano de 1993 em resposta justamente ao massacre do Carandiru. E nós vimos então, a partir daí, em vários estados se reproduzindo a mesma lógica. Homens, mulheres encarcerados, vivendo em condições subhumanas, em condições de tortura, acabam se filiando, acabam entrando nas fileiras das facções criminosas e quando vão para a rua passam a trabalhar de braços dados com o crime. Sócio dessas facções é o Estado brasileiro, que mantém essas condições e garante a manutenção das facções criminosas, que dentro das prisões é quem faz o trabalho de assistência social. Para falar desse assunto conosco hoje, satisfação enorme em receber aqui o professor de Sociologia da Universidade Federal de Alagoas, Fernando Rodrigues. Fernando, muito bom dia, obrigado por aceitar o convite do 3x4. Bom dia, eu que agradeço. Legal. Fernando, eu queria começar falando com você e com o Juninho, repercutindo com os dois. Eu estava ali numa infância já avançada, Juninho e Fernando, e me lembro bem assim do dia do massacre do Carandiru. É algo na minha cabeça, né? É um domingo, para quem não sabe, né? Nós tínhamos o programa do Gugu, o Faustão, os programas dominicais foram interrompidos para passar as imagens, mas eu me recordo que havia um certo clima de satisfação na sociedade com aquilo que estava acontecendo. A ideia do massacre, como nós condenamos hoje, naquela época, não sei se era tão
combatida aquela operação. Queria saber de vocês, começando por você, Fernando, como o massacre naquela época foi recebido e como hoje ele é assimilado pela sociedade. Então, é importante lembrar que, fazer também uma pequena lembrança, já que você se remeteu à sua infância, eu, quando acompanhava pequena televisão, antes do massacre do Carandiru, era muito comum a gente acompanhar as intervenções da polícia nas FEBEMs que eram transmitidas nacionalmente. Não sei se também você se recorda disso. Então, você tinha uma história já grande de rebeliões que o Carandiru se tornou, vamos dizer assim, o epicentro de uma nova etapa dessa relação entre Estado, tortura e crescimento do encarceramento, não só da população adulta, mas também da população juvenil. Então, eu acho que ela foi recebida de diferentes maneiras, né? E a percepção da sociedade que ainda prevalece, eu não sei se isso mudou tanto, mas é de que a maneira de resolver as coisas passa pelo uso da violência, né? Então, a violência ainda é uma linguagem que as pessoas acham que vão resolver problemas que estão na ordem ou que são enxergadas apenas do ponto de vista criminal. Então, eu acho que tem uma série de questões mais amplas, além da questão da prisão como questão de segurança pública. Mas naquela época, talvez como hoje, eu acho que ainda há uma legitimidade muito grande entre a população de que a violência é uma linguagem legítima, útil e eficaz para resolver problemas que são vistos, de maneira geral, como problemas criminais. Eu tenho dúvida se a gente mudou ainda um pouco essa maneira de olhar. Juninho. Eu era muito criança, então eu não tenho uma lembrança desse episódio especificamente, né? Eu tinha menos 6 anos de idade. Mas o Carandiru vai ficar muito marcado para mim um pouco depois, aí já um pouquinho mais velho, a partir da música Diário de um Detento, dos Racionais e do videoclipe, né, que marcou essa música, que é ali de 97, o disco é de 97, o videoclipe deve ser ali 98, por aí, né? Então, um pouco depois, né? E aí isso marcou profundamente a minha infância ali, início da adolescência, né? E aí já nesse lugar crítico, né, digamos assim, dessa lógica, né, da violência. E concordo muito com o Fernando, acho que de alguma maneira, do ponto de vista do conjunto da sociedade, pouco a gente conseguiu avançar do ponto de vista de um debate público sobre a importância de olhar para o sistema carcerário e todo o sistema de justiça que privilegia uma lógica punitivista em detrimento de um espaço de sociabilidade, de reinserção. E eu queria dizer, Igor, e a nossa audiência, que isso é funcional a essa estrutura social, né? Então o professor Denis de Oliveira tem alguns artigos publicados que ele fala que o Brasil ele tem 3 grandes características na sua formação social, que é a grande concentração de riqueza, a cidadania restrita e o uso da violência como mecanismos de controle social. Então, uma sociedade que produz tamanha desigualdade, né? Acabamos de celebrar aqui a taxação dos super ricos, e isso é tão histórico porque justamente nós vivemos numa sociedade profundamente desigual, uma sociedade onde há uma massa de trabalhadoras e trabalhadores que não conseguem acessar o mercado de trabalho ou a um mercado de trabalho com salário digno, condições dignas, né? Então, o encarceramento em massa, ele é um subproduto de um processo de exclusão social mais amplo. Então, o mesmo fenômeno que gera a superexploração do trabalho, ou seja, as pessoas trabalhando muito e ganhando pouco, né? O mesmo efeito da violência brutal do Estado e a pequena violência praticada, né? Tudo isso são subprodutos e o encarceramento é mais um deles, né?
Então, se a gente não conectar, não politizar esse debate com o conjunto da sociedade, a gente não vai conseguir perceber. E aí, nesse sentido, a elite ela é muito efetiva nisso, porque ela divide a classe trabalhadora entre o bem e o mal, e o inimigo verdadeiro, que é aquele que nos oprime, fica isento e assistindo, e muitas vezes estimulando esse processo de fragmentação e de encarceramento. Você não acredita que, mesmo após toda essa produção cultural, Juninho, a gente tá falando, você falou da música, dos Racionais, nós temos o filme, tem um livro do Drauzio Varela, você tem série, não existe uma produção no Brasil que contesta por uma via crítica, que narra essa história por uma perspectiva crítica, que distancia um pouco, eu sempre me recordo. Tinha um policial militar muito famoso no final dos anos 80. Preciso me lembrar o primeiro nome dele, alguma coisa Godinho. Um policial militar na década de 80 que ele é entrevistado, acho que em 1990 ou 91, ele é entrevistado pelo Jô Soares. Um pouco antes do massacre do Carandiru, ele é entrevistado pelo Jô Soares, isso dito num estúdio de TV da maior emissora do país. O Jô Soares pergunta pra ele, perdão, era no SBT, não era na Rede Globo. O Jô Soares pergunta pra ele, Godinho, bandido bom é? Aí ele responde, bandido bom é bandido morto e enterrado em pé, que é pra não ocupar espaço. E a plateia inteira morre de rir. E aí eu fico pensando, isso dito hoje, como é que seria num programa, né? Eu não sei, eu tenho dúvidas honestas se essa produção cultural, se pesquisadores como o Fernando, como você, se nós não conseguimos um pouco mudar essa perspectiva. Se o massacre do Carandiru hoje, se ele aconteceria dessa forma, Juninho. Veja, eu acho que, obviamente, eu saúdo, como você, essa produção cultural. E eu acho que, de fato, há um campo político dedicado a pensar sobre isso e a gente tem debatido. Mas vale lembrar que, muito recentemente, nós tivemos alguns massacres ocorrendo dentro por conflitos de facção em presídios do norte e nordeste do país, e não houve uma grande comoção social em torno disso. Houve um grande debate, né, uma grande visibilidade, mas não necessariamente uma grande comoção. Então, eu acho que ainda, obviamente, que há um campo social que se mobiliza, que tem se dedicado a isso historicamente, desde a pastoral carcerária e vários outros movimentos sociais, né? Rede Amparar, Rede Amparar, Mães de Maio. Mães de Maio. Você tem uma massa crítica, né, de vanguarda que há muitos anos vem lutando para visibilizar e lutar por maior dignidade no sistema carcerário, de repensar essa política de drogas, dessa política de encarceramento em massa, mas eu sinto ainda que tem uma grande dificuldade disso ganhar uma expressão de massas, digamos assim, né, de ser algo que de fato mobilize milhões de pessoas contrárias a essa estrutura. Legal. Fernando, antes de passar a pergunta, saudar aqui o Sala 3, ou a Sala 3, eu desconheço a identidade ainda, mas audiência fiel nossa aqui, viu, Juninho, que pergunta, existe alguma maneira de acabar com a influência das facções dentro do sistema carcerário? Ou devemos nos conformar? Nós já vamos chegar aí daqui a pouquinho, Sala 3. Eu vou dar início a essa conversa com o Fernando. Fernando, o PCC nasce em resposta ao massacre do Carandiru. É certa essa afirmação? Eu acho que em grande medida sim, como na verdade toda a consciência da tortura dentro do sistema prisional, que inclusive ela é anterior à experiência paulista, né? Então, na verdade, essa ideia de uma consciência para se proteger da violência de Estado, ela se dá já no Rio de Janeiro, onde você tem a primeira experiência de formação do que primeiro se chama comando e depois vai ser reconhecido como facção, que é a experiência do Comando Vermelho, que em grande medida acaba sendo um ponto de referência depois para a população penitenciária em São Paulo. Inclusive os ideais referentes à ideia de busca de proteção contra essa tortura, ela mantém esse diálogo, né?
E eu queria apenas fazer uma ponderação em relação à fala de Joselício e sinalizar que também a prisão hoje, ela também acaba sendo parte de uma lógica expansionista que dialoga muito com a expansão dos mercados em várias direções, né? Então, se a gente coloca uma lupa hoje sobre a expansão do sistema penitenciário, ela tanto pode ser encarada como um ideal meio que falido de segurança pública, mas ela também cumpre outros interesses e cumpre outras funções. Então, se a gente pensa em todos os interesses econômicos em torno dos contratos, do sistema penitenciário, em torno dos vários mercados que atravessam a prisão, que eu acho que é um tema ainda tabuizado, ou seja, não é apenas o fato de as famílias entrarem e saírem da prisão para tentar produzir a sobrevivência e viabilizar a vida dos seus familiares que estão encarcerados. Também em torno da prisão se produz muita riqueza, só que a produção dessa riqueza ela produz desigualdade, e essa desigualdade ela ganha sua forma na produção de muitas pessoas mortas. Então é uma lógica de produção da economia que eu acho que ainda é pouco problematizada e que ela, na verdade, caminha junto com a justificação do encarceramento. Então eu preciso de mais presídios porque há uma superlotação. Só que, na verdade, a superlotação se justifica pela necessidade de manter a própria dinâmica de expansão prisional. Então, ela acaba criando um círculo vicioso e que, por sua vez, vai, e a gente pode problematizar isso adiante, ela também vai tragando uma parte dessa economia popular e economia ilegal para dentro das dinâmicas prisionais, produzindo outras lógicas de regulação da distribuição da riqueza. Ô Fernando, isso seria importante da gente entrar nisso, acho muito interessante, porque isso é o que retroalimenta as facções, né? Essa dinâmica para dentro dos presídios, como... E aí aqui, se você me permite, e por favor, me corrija, mas as facções garantem dentro dos presídios a filiação dessas pessoas, sendo o que o Estado deveria ser, né? Dando a assistência social ali dentro que o Estado deveria oferecer. É muito romântica essa ideia, passa por aí, e como ela se... O Juninho quer falar, pode falar, Juninho. Quero complementar, porque eu acho que o que o Fernando trouxe, muito importante, e aí quero ver se é isso mesmo que eu compreendi, que eu acho que tem um lado dessa economia que você está trazendo, que a própria facção movimenta, mas você tem uma economia, inclusive, operada pelo Estado, de contratos, por exemplo, de alimentação, o processo de privatização dos presídios, etc., também envolve um conjunto de fatias econômicas que também se retroalimenta desse processo de encarceramento. Não sei se é sobre isso Vamos também. Vamos devolver um combo pro Fernando. Vamos devolver um combo, Fernando. E aí, no combo, eu vou te colocar outra pergunta. O Estado brasileiro é sócio das facções, então? Então, é porque toda vez quando a gente fala assim, o Estado é sócio das facções, eu acho que a gente está homogeneizando o Estado e homogeneizando facções, né? E aí, a gente, das ciências sociais, a gente é sempre um pouco cético em relação a essas grandes homogeneizações. Então, o que Joselício pontuou é exatamente isso, só que quando a gente joga a centralidade apenas nas facções, às vezes fica parecendo que as facções controlam sozinhas a organização dos presídios e a própria organização dessa, vamos dizer assim, filiação criminal. Mas o que justamente está relacionado com isso é que há uma parte do Estado que também produz crime a partir dos agentes de Estado. Não vamos dizer assim, o Estado não é apenas isso, né? Você tem o Estado que quer produzir lei, quer produzir ordem legal, mas você tem uma parte dos agentes de Estado que estão operando sobre uma lógica criminal. Então, a própria engrenagem da expansão do encarceramento, do sistema prisional, ela acaba produzindo facção nesse termo, facção como não apenas uma organização de proteção da população prisional, mas, antes de tudo, uma organização com uma capacidade de controle de cadeias econômicas nunca antes vista.
Só que não é apenas a facção. Eu acho que o que está também invisível é que esses outros agentes, eles também estão por dentro do Estado, estão expandindo esquemas criminais, estão criando elos pouco regulados e que, no final das contas, eles acabam mantendo relações de tensão e disputa no próprio. Não é apenas a expansão do presídio, é a expansão de mercados pouco regulados e expansão de mercados ilegais e informais. Então, quando a gente fala de uma maneira vaga do neoliberalismo e da expansão do mercado, o que a gente está vivenciando é uma enorme desregulação dos mercados, onde diferentes atores se colocam na praça para disputar. Então, você tem não apenas facções que ganharam um enorme sucesso junto com o Estado. Então, eu diria que, até como um efeito não intencionado, por isso que eu fico com receio de dizer que é sócio, mas como um efeito não intencionado, o Estado facilitou a expansão das facções como organizações econômicas. E eu acho que esse é um elemento que eu acho que deveria ser problematizado, não apenas como crime, como política de segurança pública. Por quê? Porque a origem da riqueza está assentada na violência. Então, se a gente fala da violência das facções, por exemplo, os casos recentes que apareceram na mídia, que inclusive a gente já vinha um pouco trabalhando, que eu também participo junto com outros colegas de uma pesquisa nas fronteiras. Então, o controle de combustíveis, o controle de terra, mediante violência, ela tem na raiz a mesma origem da luta e da concentração de terra no Brasil, que foi feita pela violência e a partir de organizações que hoje seriam criminais. Então, se a gente quer discutir a regulação da violência sem discutir a regulação da riqueza e como deixou de ser apenas uma questão criminal, mas uma questão política e econômica, eu acho que vai ficar muito difícil a gente dizer como resolver essa questão. Exterminar, deixar de lidar com essa questão, eu acho que no curto prazo é muito difícil. Eu acho que isso é realista. Mas eu acho que o que mudou foi a forma como esse fenômeno assumiu. E eu acho que era uma tarefa nossa, inclusive de nós especialistas, ajudar também a mudar o enquadramento da questão. Certo. Ô Juninho, o Fernando nos falou ali sobre os governos, e nós dois crescemos em governo em São Paulo sob governos tucanos, né? E foi justamente nesse período que o PCC ganhou força. Me recordo que muita gente no começo dos anos 2000, naquelas entrevistas do então governador Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente da República, do governador José Serra, havia sempre uma necessidade de subestimar a capacidade de organização do PCC dentro dos presídios em São Paulo. Os tucanos foram os grandes responsáveis pela expansão do PCC, pelo crescimento, pela musculatura do PCC? Eu gostei muito desse raciocínio que o Fernando trouxe para nós, porque eu acho que ele traz uma complexidade maior para a gente pensar os fenômenos, né, e como que isso vai formando. O capitalismo ele é tão gelatinoso, né, que ele vai produzindo novos efeitos, né, novos efeitos colaterais que são muito interessantes. Então, eu acho que o raciocínio que ele trouxe da pergunta anterior que você fez, dá para a gente aplicar a esse debate de São Paulo. Acho que, de fato, a postura do governo do Estado, né, de apostar na política, né, do encarceramento, né, da ostensividade, né? A gente sabe que os governos tucanos deram muito peso ao policiamento ostensivo em detrimento do policiamento científico, investigativo, né? Então, esse efeito, né, de apostar no processo ostensivo, repressivo, de encarceramento, de criminalização, ele gerou uma massa carcerária, né, uma população carcerária muito grande no estado de São Paulo. Eu não sei os números atuais, mas sempre foi a maior população do país concentrada aqui. E os efeitos, e é interessante isso, né, como esse processo de organização que se inicia quase como um sindicato, né,
por reivindicações de melhores condições de vida, o fim da violência, da tortura, enfim, melhores condições nesse ambiente, né? Mas que depois vai se infiltrando num processo de uma organização criminosa, né? E tendo uma atuação forte fora dos próprios presídios, particularmente, né, como uma força econômica, né? Isso vai ganhando, vai se penetrando, né? E dialogando com setores do próprio Estado, né? E formando uma nova força econômica, né? Que se retroalimenta desse processo perverso. Então, acho que, de fato, o Fernando tem muita razão de que discutir sobre o processo do encarceramento e da violência, ele não é mais uma questão apenas de debater segurança pública, né? Eu acho que nós precisamos pensar isso como um projeto nacional. Uhum. E aí é necessário produzir uma politização desse processo, porque é um pouco aquele debate que a gente fez do funk aqui, né? Então, para a extrema-direita, o discurso fácil de dizer que bandido bom é bandido morto, tem que encarcerar, tem que não sei o quê, é muito cômodo para ganhar voto, para ganhar like, mas não responde ao processo. E, ao mesmo tempo, paralelo a isso, a organização criminosa está se tornando uma força política, porque está se infiltrando, né, inclusive elegendo representantes, etc. Uma grande força econômica, inclusive internacional. E a gente não discute seriamente um projeto nacional que pense freios, né, e possibilidades de se contrapor a essa estrutura. Uhum. Né? Então eu acho que nós precisamos dar esse salto qualitativo no debate público, encarar isso cada vez mais como central no nosso campo, né? E acho que de fato é isso. Se uma coisa que a gente pode dizer que os tucanos contribuem é mostrar o quanto é desastrosa apostar nessa lógica, e estamos vendo aí o Tarcísio tentando potencializar ainda mais essa política e os efeitos colaterais que isso produz. Né? Legal. Para nós, Juninho, uma informação para você, para nossa audiência que está nos assistindo: o Brasil tem 909 mil pessoas encarceradas. Em São Paulo, 201 mil pessoas. De 201 mil pessoas, cerca de 50 mil pessoas sem julgamento, Juninho, presos provisórios. Vamos para o intervalo, então? Vamos embora, Fabinho. Antes de continuarmos com a nossa análise aqui, queria te convidar a contribuir com o Brasil de Fato, a contribuir com o trabalho que temos feito aqui de contraponto ao que a mídia hegemônica, a mídia comercial, depende como você, a grande mídia, como você prefere chamá-la. Então, para contribuir, por favor, apoia.c/Brasil de Fato, apoia a comunicação popular, apoia uma nova perspectiva, uma perspectiva diferente das notícias da agenda política do Brasil e do mundo. E se você tem algo a dizer, comentar, perguntar, por favor, nos acompanhe o 3x4 nas redes sociais e compartilhe seu recado no Spotify. Estamos ao vivo agora no YouTube, se você quiser aí no seu player já deixar seu recado. Daqui a pouco fazemos uma nova ronda e leremos recados aqui, leremos perguntas. Eu tô de volta aqui no estúdio, só relembrar, viu, Juninho? Estamos falando aqui dos 33 anos do massacre do Carandiru, que aconteceu no dia 2 de outubro de 1992, e a partir daí se desencadeou no país uma série de questões ligadas ao sistema carcerário. Hoje nós temos as facções estabelecidas dentro dos presídios do país, e elas formaram então um estado paralelo que expandiu seus tentáculos em diversos setores da sociedade, da economia brasileira recentemente. Para surpresa de muitos, Juninho, encontraram inclusive tentáculos das facções criminosas. Veja só, na Faria Lima, no coração do mercado financeiro de São Paulo e do Brasil. Então não é pouca coisa. E nessa volta nós teremos a participação da irmã Petra Pfaller, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária. Irmã, eu falei seu nome corretamente, me perdoa.
Boa tarde, bom dia, tudo bem? Obrigada, Igor. Falou certinho. Eu dou um desconto porque até o meu português está um pouco complicado, mas o alemão eu não entendo. Ah, uma satisfação recebê-la aqui. Obrigado pela simpatia e pela compreensão, viu, irmã? Obrigada, eu agradeço o convite, ainda mais nesse dia hoje, que é um dia tão importante para lembrar desse massacre de Carandiru e dos muitos outros massacres que continuam nos cárceres brasileiros. Irmã Petra, eu queria falar com a senhora sobre. A senhora falou de algo importante. Eu queria. Primeiro, muito importante é o trabalho da pastoral. E eu queria saber da experiência da senhora. Quando a pastoral vai até os presídios, 33 anos depois do massacre do Carandiru, qual é o cenário que vocês encontram dentro dos presídios? Como está a saúde da população carcerária? Como são tratados os presos brasileiros? Igor, eu tô 34 anos no Brasil e 30 anos só no cárcere, na pastoral carcerária. Eu percebo que está só piorando em todos os níveis da dimensão da dignidade humana. Tem algumas ações que querem melhorar, mas em geral é muito triste, eu estava agora 15 dias no Amazonas, no interior de Tefé, Tapatinga. É horrível lá a situação, por parte do Estado totalmente ausente. Quando dá presente, o Estado dá presente com opressão. Uma militarização no cárcere que me chama muito a atenção. O ponto que eu percebo, a militarização, o fechamento dos cárceres. Hoje é difícil entrar, seja por nós, como assistência religiosa, como também alguns órgãos de fiscalização. Isso é muito grave, porque com isso não aparecem mais as violências. Desde que existe a polícia penal, aumentou muito a violência e a tortura no cárcere, bastante em todas as regiões. Uma coisa que você colocou, a questão da saúde, eu estava recentemente olhando alguns dados, saiu pelo noticiário da agência de notícia, que em 2023, que os dados são todos meio ultrapassados, mas atual do mesmo jeito, porque não muda nada. Em 2023, tínhamos 1.730 mortos no presídio. E imagina, num ano. E desses 1.773 de Josés e Marias que estão encarcerados, 191 foi por suicídio, ou seja, quase 11%. Isso é muito grave, isso mostra bastante a situação que o presídio é uma máquina mortífera para uma determinada população. Uma população negra, os pretos, pobres, que estão encarcerados em situações totalmente desumanas. Não tem nada que mudou. Aperfeiçoou e acompanhar um pouco a questão dos grupos. Vocês falam da PCC, mas tem mais de 100 organizações criminosas no Brasil, que o Senapem fez um relatório que foi lançado ano passado. Então, quando eu comecei a fazer a pastoral carcerária, tinha grupos, tinha liderança de cela, liderança de ala, de raios, sempre existiu, desde que eu visito o cárcere. Só que hoje, lógico, é mais organizado no nível nacional, dentro das organizações criminosas que existem. É mais complexo. Irmã, eu estou falando de... Não, imagina. Irmã, eu me recordo, em 2023, nós noticiamos aqui no Brasil de Fato, um relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, que a senhora deve conhecer muito bem, né? Um órgão do governo federal que vistoriou a penitenciária estadual de Alcaçuz,
no Rio Grande do Norte. Da governadora, Juninho, da governadora Fátima Bezerra, do PT. Então vamos falar aqui de um estado petista, para não achar que isso é uma lógica, que essa lógica da tortura, dos maus tratos, do desrespeito aos direitos humanos dentro das penitenciárias é uma exclusividade de governos de direita. E eu fiquei muito assustado, na época nós recebemos o relatório, eu fiquei muito, assim, imagens terríveis. E, Juninho, olha só, a direção do presídio usava como uma forma de punição misturar presos com tuberculose e presos sem tuberculose. Então, se você fizesse algo que, de alguma forma, afrontasse a direção do presídio, eles te colocavam em celas com pessoas com tuberculose. Eles tinham já, viu, irmã Petra, eles já tinham um surto de tuberculose há anos dentro do presídio, porque isso era usado como forma de manutenção social lá dentro. E isso para mim foi assustador. E aí eu fico às vezes olhando esses cenários, depoimentos como que a senhora traz, que o Fernando está trazendo aqui pra gente. Eu fico pensando, que saídas nós temos, né? E eu queria escutar da senhora, se a senhora tivesse que começar hoje uma reforma do sistema penitenciário brasileiro, por onde a senhora começaria? Igor, eu concordo plenamente. Eu posso, acho que, falar com autoridade nesse sentido da experiência do cárcere. Entre a direita, entre a esquerda, não muda nada. Nenhuma desses segmentos tem uma proposta concreta que respeita a dignidade da pessoa presa e dos seus familiares. O que nós falamos bastante, o que nós divulgamos, apoiamos, é a justiça restaurativa. Isso, para nós, é, no momento, a única alternativa viável para contrapor dessa justiça criminal que é vingativa e que não resolve nada. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais encarcera e a violência continua. A justiça restaurativa, que é bem abraçada pelo Tribunal de Justiça, porém a gente percebe pelos estados, pelo executivo, está sendo assim muito tímido, apoiando e aderindo. Mas a justiça restaurativa quebra esse círculo vicioso de vingança, de desejo de vingança. Acho que é importante que nessa justiça diferenciada acolhe a vítima. A vítima hoje no Brasil não está sendo reconhecida. As dores, o sofrimento, a realidade da vítima e do círculo ao redor da vítima. Esse fato traz um desejo de vingança, que é natural. Então, até surgir uma vez fazer uma programação sobre justiça restaurativa, que está aumentando bastante, seja dentro dos tribunais, né, mas também nas escolas, no combate ao bullying e outros, especialmente escolas, que estão trabalhando bastante, para não negar a violência, acolher. A justiça restaurativa não é impunidade. Justiça restaurativa fala em responsabilização, responsabilizar as pessoas que fazem mal de uma ou outra maneira dentro de uma relação na sociedade ou na família. Então, eu acredito muito na justiça restaurativa. Pastoral Carcerária apoia bastante, faz muitos cursos de formação para pessoas, de facilitar círculos de construção de paz dentro do presídio, fora do presídio, com familiares, inclusive com policiais penais, que é uma experiência muito forte. Irmã, a gente está mostrando, inclusive, as imagens que nós tivemos acesso na época. Juninho, o que você vai ver ali é um ferimento de bala de borracha na perna daquele homem, e não havia atendimento médico há dias para ele, né? Então o que ele fez foi triturar um remédio de dor de cabeça e colocar em cima da ferida sem qualquer ciência de que aquilo daria certo. Então tem outras imagens, eu vou pedir para descer um pouco. Você tinha um surto, fossas abertas eram mantidas nos corredores, e isso fez com que surgisse um surto de mosquitos de toda sorte dentro da penitenciária. Então, além disso, nós tínhamos
presos misturados, como eu disse, com tuberculose, outros que não tinham a tuberculose, presos com hérnia, como é o caso desse rapaz, que tinha uma hérnia, não era tratada, estava dentro de uma cela extremamente lotada. Irmã Petra, eu sei que a senhora está apurada, infelizmente nós temos que nos despedir dela aqui, Juninho e Fernando. Agradeço muito a participação da senhora, a gentileza que a senhora teve de nos conceder aí alguns minutos do teu repertório sobre esse assunto, do teu rico repertório, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho da Pastoral Carcerária. Obrigada. Obrigada. Voltando para cá, Fernando, eu queria, assim, escutar tudo isso que nos disse a irmã Petra, saber desses relatos da situação do país. O quanto é utópico, o Fernando, nós imaginarmos o Brasil num curto, médio prazo, mudando a realidade do sistema prisional. E vou te repetir a pergunta que eu fiz para a irmã Petra. Ela acredita em outro modelo de justiça, mas por onde você começaria uma reforma do sistema penitenciário brasileiro, Fernando? Essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida. Eu vou só pegar 2 pontos, né, dessa questão, porque quando a gente pensa a questão da responsabilização, ela é muito sensível para todo mundo, porque se algumas pessoas não cometem violações contra outras, quaisquer que elas sejam, né, do Estado em relação às pessoas que estão sob sua custódia, mas entre os seus próprios cidadãos, a percepção de injustiça, ela abre o canal para o uso da violência. Então, um dos elementos que a gente deveria olhar sempre de maneira integrada é o tema da responsabilização. Então, se a gente pensa, por exemplo, o relato e os dados sobre mortes no cárcere, assim como os dados sobre homicídios fora do cárcere, o grande problema que a gente enfrenta, e eu acho que é uma conexão entre os dois, é o problema de que a gente não consegue investigar direito e mostrar e comprovar quem são seus autores. Então, por exemplo, há muita dificuldade da gente apurar as violações dentro do cárcere. Se a gente pega os relatórios, eu, por exemplo, participei da atuação junto ao mecanismo nacional quando eles estiveram aqui em Alagoas, e uma das maiores dificuldades que a gente tem, por exemplo, é avaliar o quão uma morte é resultado de um problema de saúde, ou como se diz, né, a ideia da morte natural. Então, um dos elementos por onde a gente pode começar também é a gente ter uma investigação e criar, vamos dizer assim, organismos, forças que tenham capacidade de ter um controle externo sobre o poder dessas instituições sobre a sua população custodiada. Porque enquanto a gente oferece um poder sobreacentuado para algum grupo e ele se acha impune de cometer qualquer atitude que vá violar o outro, então a gente está vamos dizer assim, a gente está sem saída. Então, incrementar a capacidade de controle externo sobre os órgãos armados no Brasil, seja fora, seja dentro da cadeia, ele é um elemento importante. Por quê? Porque com a transformação, né, dos agentes penitenciários em polícia, eles também adquiriram ou estão sujeitos aos mesmos regimes administrativos policiais. Então, eles adquirem o poder de fazer policiamento externo em determinadas situações, de adentrar a residência de familiares e tudo. Então, o que eu vou dizer assim, um dos elementos por onde a gente poderia começar é aumentando a capacidade de responsabilização desses atores sobre as violações, que eu acho que continua sendo um gargalo enorme para a gente abordar essa questão. Legal. Ô Juninho, acho que vou até chamar aqui o comentário do Antônio Luiz Miralles, Juninho. Acho que ele está dialogando com a tua saudação inicial. Bom dia, amigos. Abraços aqui de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, e parabenizando o governo federal pela decisão, imagino que de ontem. E, Juninho, eu queria te fazer uma provocação. A esquerda tem sido, pelo menos para mim, é muito difícil acompanhar sempre o debate eleitoral e perceber que esse tema, o sistema carcerário nunca é discutido. Para mim, passa a ser, durante a eleição, um não assunto.
Inclusive pela esquerda. Isso, inclusive, quando a esquerda se confirma governo ou com seus mandatos legislativos. Por que a esquerda reluta tanto em debater o sistema carcerário? Hoje nós temos na frente das penitenciárias, quem está lá, me chama muita atenção. Um tempo atrás, nós temos um caso famoso aqui em São Paulo da dançarina, da Babi Querino, que ficou presa injustamente por um crime que não cometeu durante um ano. Me recordo que nós noticiamos no Brasil de Fato, e no dia que nós fomos até a porta do presídio para que, na sua soltura, me chamou a atenção que havia pelo menos 3 barracas armadas da Igreja Universal distribuindo fruta para as visitas. Era dia de visita, fruta para as visitas. As pessoas, existem roupas específicas, né? As pessoas que não conheciam o sistema não sabiam qual era o tipo de roupa que podia entrar dentro da unidade prisional, então eles forneciam uma camiseta, uma calça, prestavam ajuda jurídica se não conhecia algum termo, com documentação. Esse não era um trabalho que a esquerda deveria fazer? Por que a esquerda se recusa a debater, a entrar no sistema penitenciário e a colaborar com uma humanização do sistema penitenciário? Eu acho que nós temos um déficit na esquerda já há alguns anos, do ponto de vista de pensar um projeto nacional, né? De pensar um projeto de país. E não só pensar um projeto de país, construir a partir desse projeto de país um processo de politização da sociedade a partir de temas que sejam centrais, né? E estruturais, né? Então, eu acho que nós tivemos, como eu disse aqui no começo, uma vitória importante nesse eixo da concentração da riqueza, né? Claro que ainda tímida, mas um avanço. Mas a gente tem, né, como eu disse aqui do professor Denis no início, outras 2 características importantes da formação social brasileira. Posso fazer um parênteses, claro, se me permite? Então, que você citou o professor Denis, temos uma audiência riquíssima do professor Denis, deixou um recado aqui, pediu para te fazer uma pergunta. Então, estou lendo aqui, o professor Denis perguntou como você avalia a pressão atual de que o tema da segurança pública deve ser prioridade nos debates políticos. Então, termina, Juninho, e aí você já emenda o professor Denis. Um forte abraço, professor Denis, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, decano da minha profissão, Juninho. Sim, e meu mestre, né? Então, como eu disse, ele traz essas 3 características da concentração de riqueza, da cidadania restrita e da violência, como marca da formação social brasileira. Então, se a gente parte da ideia de que a formação social brasileira tem uma cidadania restrita, o que é uma cidadania restrita? Você tem cidadãos de primeira e de segunda categoria, onde a periferia, né, os territórios periféricos não têm, e os seus cidadãos não têm acesso aos plenos direitos que a própria Constituição coloca, né, que todos somos iguais perante a lei. Há uma atuação diferenciada, né, das estruturas do Estado, das estruturas econômicas sobre determinados territórios, sobre determinados cidadãos, né? E se utiliza da violência para a reprodução dessa concentração de riqueza e desse acesso restrito a uma plena cidadania. Então, se a gente não debater de conjunto essa discussão, né, a gente não vai conseguir alcançar os efeitos colaterais desse processo histórico, que é o processo de violência brutal contra determinados povos e um processo de encarceramento em massa, né? E de uma população que está fora do espectro político. Igual a gente falou aqui, ó, as facções se organizaram, viraram uma força política, né? A gente já discutiu aqui sobre polícia, o quanto a polícia também vem ganhando uma autonomia, um processo de milicialização, se transformando em força política e força econômica. Se a população negra, periférica, excluída, não se tornar uma força política, uma força econômica, ela não vai impor o debate. Uhum. Enquanto a narrativa do debate estiver concentrado em setores médios, brancos, que não são atingidos diretamente por isso, não vai haver esse debate. Uhum. Essa é a consequência. Então, se esses atores que estão na ponta não tiverem no protagonismo do debate político, né,
na centralidade do debate político, a gente não vai conseguir avançar com ou essa... a gente faz com a essa... inserção política dessa população, ou nós não vamos conseguir fomentar esse debate. Exatamente, e isso que eu estou chamando de politização. Uhum. Esse é o processo que a esquerda tem que fomentar, esse processo de politização social, de engajamento, de mobilização, que vai permitir debater. E aí eu acho que as saídas, né, dando alguns pitacos, eu acho que uma das primeiras medidas de saída é justamente interromper esse processo de encarceramento em massa. Não faz sentido, né? Claro, é funcional, como a gente disse aqui, Fernando trouxe elementos riquíssimos aqui que mostram o quanto é funcional esse encarceramento, mas é possível construir mecanismos, se a gente faz essa pressão social, por exemplo, de reduzir parte da população carcerária hoje, né, com essa quantidade de pessoas em medidas, né, em prisões provisórias, por exemplo, né? Isso é um gargalo, né? Você poderia criar despressionar, digamos assim, o sistema, julgando com maior agilidade ou criando mecanismos restaurativos ou penas alternativas para pequenos delitos, essas coisas todas, né? Então acho que há caminhos, né? Acho que tem a própria discussão da política de drogas, acho que tem vários caminhos importantes para a gente seguir aí, para interromper esse ciclo tão perverso que causa essas consequências que foram pontuadas aqui. Legal. Fernando e Juninho, estou caminhando para o final, eu vou fazer uma pergunta para os dois, eu vou pedir para que vocês sejam o mais breve que vocês conseguirem. Por favor, eu sei que é uma pergunta que não é tão simples de responder, mas é que eu preciso encerrar o programa, logo depois temos as dicas culturais de cada um, e eu tenho aí 7 minutos para essa pergunta final e as dicas. Então, começando, Fernando, a PEC, inclusive, da segurança pública, que deve ser debatida agora no segundo semestre, ela prevê no seu bojo ali o debate sobre a expansão da privatização do sistema penitenciário brasileiro. Mas esse é um debate muito antigo. Há muito tempo se fala, quer resolver? Vamos privatizar. Qual a tua opinião sobre a privatização do sistema penitenciário? Eu acredito que a privatização ela tem, vamos dizer assim, poucas chances de dar certo se a gente olha as experiências concretas. Então, o que tem, na verdade, em alguma medida, esse processo de privatização, ele já acontece em vários estados brasileiros, e o que tem sido, de fato, a privatização? E isso, na verdade, não é um elemento apenas do sistema penitenciário, isso é a maneira como funciona a relação entre Estado e mercado no Brasil. Para que exista a privatização, os próprios atores privados, eles não dizem isso de uma maneira muito, muito explícita, mas eles precisam das instituições de Estado para funcionarem como os depósitos daquilo que eles não se responsabilizam. Ou seja, concretamente, as privatizações no Brasil estabelecem garantias contratuais que dizem assim, olha, eu não vou receber mais presos do que o previsto. Ora, para onde vai esse excedente? Vai para o sistema público. Assim funciona o SUS no Brasil e várias áreas da economia. Então, a discussão sobre privatização, ela precisa também ter um olhar de lupa, porque na prática eu quero dinheiro do Estado, mas aquilo que eu não consigo dar conta, porque o Estado vai me garantir ter o meu lucro, eu vou recolocar no sistema público, como um serviço precário, mas ele vai precisar continuar existindo como precário, ou seja, eu tenho que retroalimentar a precariedade para que exista a garantia do privado. Legal. Juninho, se você conseguir responder essa pergunta em 30 segundos... Não, eu acho que o Fernando respondeu muito bem. Eu acho que é isso, né? Na verdade, a privatização é uma nova fronteira de produzir nichos de mercado, né? Que fortalece pequenos, grandes nichos de mercado, né? Setores né? que se retroalimenta, né? Então a gente viu isso com as OS na saúde. Sim. E todos os modelos é isso. Precariza, né? E não dão soluções reais. E né? depois cada corpo vira um lucro, né, Juninho? Exatamente. Bom, estamos caminhando para o final do nosso 3x4. Isso é uma coisa. Claro. Se de um lado pode jogar para um processo de precarizar, também
pressiona para ampliar o sistema Lógico. carcerário, ampliar a demanda também. Você já imagina, né, Juninho, a polícia trabalhando com metas de prisão na rua? Pois é. Premiação, bônus por prisão. Já foi aprovado acontece. No Rio de Janeiro. Bônus por... né, como é que chama? O Faroeste. Faroeste, né? Bônus por prisão. Aí é um Por absurdo. morte, Uma exatamente. loucura. Professor Fernando, muito obrigado pela participação. Queria escutar qual é a tua dica cultural para o nosso ouvinte, para quem nos assiste agora. Então, eu venho de uma peça que eu assisti agora esse final de semana em São Paulo, estive em São Paulo, e recomendo Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, onde um dos elementos que mais chama a atenção é a relação entre a construção da verdade, entre aspas, na relação entre jornalistas, polícia, exatamente como tanto o negócio e como a criminalização de determinados setores sociais, por incrível que pareça. Então, recomendo enormemente, que Nelson Rodrigues era muito sensível a essa questão das alianças entre uma visão pública produzida na relação entre polícias e jornalismo. E um curta alagoano, Avalanche, que é pouco conhecido, mas incrível, que é após um assalto se desenvolve um conflito familiar, e aí tem uma discussão sobre armamento e tudo mais. Legal, Juninho, o que você Deixa trouxe? eu só... Claro. Desculpa, eu queria apenas ressaltar também, porque recentemente faleceu um importante pesquisador da nossa área, uma pessoa brilhante, que tem uma enorme contribuição, Michel Misse, que também tem um livro fundamental para toda a nossa geração de pesquisadores, que vou esquecer agora, mas é Crime no Brasil Contemporâneo, pela editora Lumen Iuris. Tá certo. Juninho, sua 30 dica segundos cultural. aí. História da polícia no Brasil, do Almir Felite, Autonomia Literária. Almir, para mim, é um grande consultor. Sempre que eu preciso recorrer sobre debate sobre segurança pública, ele é a minha referência. Então, esse livro é muito interessante, muito bacana. Tá certo. Nós conversamos aqui com o professor de Sociologia da Universidade Federal de Alagoas, Fernando Rodrigues. Muito obrigado, Fernando, pela sua presença, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. E meu parceiro de várias semanas aqui, comentarista fixo do 3x4, Juninho Júnior. Tamo junto, até breve. Até breve. Chegamos ao fim deste episódio do 3x4 do Brasil de Fato. Para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos do país e do mundo, www.brasildefato.com.br. E se você tem algo a dizer sobre o 3x4, dicas, sugestões, compartilhe conosco, deixando o seu recado no nosso chat aqui no YouTube ou no Spotify. Leremos nas próximas semanas. Sobe som, Fabinho. O 3x4 é apresentado e roteirizado por mim, Igor Carvalho. Nossos comentaristas fixos são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. A direção é da Camila Salmásio, a produção é de Letícia Holanda, a trilha sonora original é da Alejandra Luciani, trabalhos técnicos de Fábio Balbini, Guilherme Kobayashi e Otávio Gabriel. A identidade visual é de Rafael Canoba, no Brasil de Fato. A coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e do Lucas Stanislau, e a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem.